Bom dia para você que me escuta, que você possa ter mais um dia abençoado, debaixo da vontade do nosso Deus, buscando assim cumprir a sua palavra, fazer o que Ele espera que nós façamos, conversando com Ele, cultuando a Ele coletivamente e individualmente. Que Deus te abençoe em mais um dia. Nossa meditação de hoje se encontra em 1 João capítulo 2, versículo 26 e versículo 27. Os versos nos dizem: Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. O versículo 26 nos mostra algo que já contemplamos em outra ocasião. Já percebemos que alguns se afastaram da fé e estavam tentando perverter outros no contexto aqui que João escreve essa carta. Estes estavam, além de fugindo da igreja, fugindo da proximidade com Deus, estavam negando que Jesus era Deus. Estavam buscando uma outra doutrina. E aqui, João critica estes. Mais uma vez, aqui também fica o meu alerta para você. Tente cada vez mais conhecer a Bíblia, para que você não caia em ensinamentos enganosos. Muitas vezes nós podemos achar que um ensino é sadio, é bíblico, quando na verdade é apenas um verniz, que nos apresenta algo limitado que a Bíblia não limita, que nos apresenta algo além que a Bíblia não vai além e que Deus não quis nos revelar. Tenha cuidado. O versículo 27 nos mostra que nós vamos e devemos permanecer em Deus. E aqui a expressão unção é repetida, como nós já vimos em outros versos. Lembre-se que é o fato de você ser separado para Deus. Como no Antigo Testamento, em que reis eram ungidos para um propósito que era de governar, e Deus estava com eles. Nós também somos ungidos no sentido de sermos separados para Deus e de termos agora uma novidade de vida em Deus. Então, aqui, quando recebemos essa separação da parte de Deus, que é a salvação, nós podemos entender que o Espírito Santo nos ilumina, que é o que João aqui indiretamente diz quando fala: e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Ele está falando acerca daqueles que ensinam o engano, mas aquele que tem o Espírito, aquele que realmente é separado por Deus, este não precisa que alguém ensine a ele sobre as coisas que ele deve fazer e sobre os ensinamentos falsos que ele deve rejeitar. O Espírito que habita nele vai fazer com que ele seja cauteloso. Então, se o Espírito Santo habita em você, no seu coração, você vai perceber como você andará em cautela. Você zelará pela palavra para que você possa interpretar as coisas através dela e não ter várias coisas e várias visões para poder interpretar a Bíblia. Pois esse ato de sermos separados por Deus, de o Espírito Santo habitar em nós, a continuação do versículo nos diz: mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa. O Espírito Santo nos mostra a realidade. A separação que Deus faz em nossas vidas demonstra como nós somos diferentes. Como nós podemos avaliar as coisas, as circunstâncias, os problemas, as adversidades, as heresias, as falsas doutrinas, à luz da palavra de Deus. Podemos fazer isso por meio da palavra de Deus. O desafio final que João diz aqui nesse versículo é: permanecei nele como também ela vos ensinou. A confissão que nós fazemos acerca de Deus, o fato do Espírito Santo habitar em nós, nos leva a uma permanência em Deus. Para permanecermos em Deus, precisamos ser separados por Ele e não simplesmente acharmos que somos separados por Ele. Precisamos entender que é necessário
uma crença real em Jesus, na sua salvação, através da sua morte e ressurreição, para que possamos permanecer em Deus, separados. Qual tem sido a sua separação deste mundo? Qual tem sido a sua forma de ser cauteloso e cautelosa em relação aos erros doutrinários? Você tem dado voz a qualquer palavra que chega a você? Tenha cuidado. Pense se o que se está falando vem da palavra. Se o que se está falando segue as Escrituras, segue a Deus. Se seguir a Deus, você deve dizer amém e praticar. Mas se não, você deve orar por quem está falando aquilo por arrependimento e deve negar aquela falsa doutrina. Se você é separado por Deus, se você tem o Espírito Santo, você vai ser iluminado para compreender a Bíblia e para fazer como os crentes de Bereia, que analisavam as coisas, examinavam tudo para saber se estava de conformidade com a Bíblia. Faça o mesmo. Estude a Bíblia e busque analisar o mundo através dela. Que o Senhor te abençoe nesse dia de hoje.